Olá, pessoal, que bom estar aqui com vocês hoje. A aula é sobre genética e os conceitos básicos, dos genes, dos cromossomos. Bom, a genética é uma parte da biologia que estuda principalmente como ocorre a transmissão das características de um organismo aos seus descendentes. Então, podemos dizer que ela é uma ciência voltada ao estudo da hereditariedade, preocupando-se também com a análise dos genes. O que é a genética? É o estudo dos genes e de sua transmissão para gerações futuras. Ela é dividida na genética clássica, que vai de Mendel de 1856 a 1865, e a genética moderna de Watson e Crick, que vai de 1953. A genética clássica, ela estuda a unidade fundamental da hereditariedade, já a genética moderna inclui aí o DNA e a codificação de uma proteína. Um gen ou gene. Gen ou gene é um fragmento de DNA que vai codificar uma proteína. Então, aqui a gente tem um exemplo de um gene, um pedaço do DNA, e esse pedaço ele vai levar à codificação de uma proteína. Um cromossomo é uma molécula de DNA que contém vários genes. Então, os cromossomos são um pedacinho do DNA, uma molécula do DNA onde estão inseridos os genes. Um genótipo é a constituição gênica do indivíduo, isto é, são os genes que ele possui em suas células, que foram herdados dos seus pais. Eles são representados por letras, A, Z, T, maiúsculas ou minúsculas. Geralmente, as letras, elas representam aí a característica recessiva que está sendo estudada. Fenótipo. Fenótipos são as características manifestadas por um indivíduo. São características morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. Então, ele é determinado pelo fenótipo, mas pode também sofrer modificação do ambiente. Então, o fenótipo, ele envolve tanto o genótipo quanto o ambiente. Então, ele é igual ao genótipo do indivíduo mais a ação do ambiente. Então, exemplos de características fenotípicas: cor da pele, a textura do cabelo, o tipo sanguíneo, que são características fenotípicas, A altura, a cor dos olhos, a cor da pele, a textura do cabelo, liso, ondulados, mas lembrando que todas essas características podem sofrer também interferência do ambiente. Um cariótipo é o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e número característicos. Nos seres humanos, existem 46 cromossomos que estão organizados em pares. Então, dos 46 cromossomos, nós temos 23 pares de cromossomos no nosso cariótipo. Então, aqui a gente tem um exemplo do cariótipo da espécie humana. Nós temos 23 pares de cromossomos, sendo o último par aqui, ele é chamado de par sexual, XY. Cromossomos são homólogos quando eles apresentam genes para as mesmas características nas mesmas posições. Um homólogo veio do pai e o outro veio da mãe. São cromossomos, então, semelhantes na forma e no tamanho. Então, essa célula aqui a gente tem pares de cromossomos homólogos. Aqui também, pares de cromossomos homólogos, determinando aqui tamanho do pé, cor do cabelo, tipo sanguíneo, temperamento. Os genes eles são alelos quando eles ocupam a mesma posição dentro de um cromossomo homólogo. Então, o Czão e o Czinho são genes alelos, eles estão pareados na mesma posição aqui dentro de um cromossomo homólogo. Então, são genes alelos, aqueles presentes nos mesmos locais nos cromossomos homólogos. E aqui, um cromossomo homólogo, a gente já viu que são cromossomos semelhantes na forma e no tamanho. Homozigose. Seres diploides apresentam duas cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo ele é homozigoto quando ele apresenta dois alelos de um gene igual, sejam eles genes dominantes ou recessivos. Então, isso aqui, azão, a gente está representando por letras, É um genótipo homozigoto. Por que que eu sei? Porque os genes alelos são iguais. A mesma coisa aqui, Bzinho, Bzinho, Zzão, Zzão, Pzinho, Pzinho. O que está diferindo aqui é que um é com letra maiúscula, o outro é com letra minúscula, porque esse com letra maiúscula é um homozigoto dominante, o de letra minúscula é um homozigoto recessivo.
Heterozigose são indivíduos que apresentam dois alelos diferentes de um gene. Então, eles são chamados de heterozigotos. Então, azão, azinho, os genes aqui são diferentes. Então, ele é um heterozigoto. Bzão, bezinho, pzão, pezinho e assim vai. Dominância. Alelos que se expressam da mesma forma na condição homozigótica e heterozigótica são chamados de dominantes. Então, para ele ser dominante, ele tem que ter pelo menos uma letra maiúscula. Então, por exemplo, indivíduos Rzão, Rzão e também o Rzão, Rzinho, eles são considerados fator RH positivo. Eles são dominantes para o fator RH. Então, mesmo ele tendo aqui um alelo recessivo, a característica que vai se expressar é a característica dominante. E aí ele vai levar aqui, no caso, para o fator RH positivo. Então, ele, mesmo sendo heterozigoto, ele pode ser, ele é um dominante também. Ele vai se expressar porque ele tem pelo menos uma letra maiúscula. E ele é recessivo quando os alelos que não se expressam na condição heterozigótica são recessivos. Então, o alelo Rzinho, ele vai determinar aqui um genótipo Rzinho, e ele vai determinar o fenótipo RH negativo. Então, ele é RH negativo porque ele é recessivo, porque ele apresenta as duas letras minúsculas. Então, ela só é recessividade quando ele tiver as duas letras minúsculas. É um cruzamento. A partir dos cruzamentos, os geneticistas podem prever a transmissão dos genes em uma família, e é utilizado o quadro de Pinet. Então, nesse cruzamento, a gente vai separar os alelos, né, os genes produzidos pela mãe e os gametas produzidos pelo pai. E aí a gente vai achar 4 tipos de genótipos aqui nesses cruzamentos. Então, por exemplo, se eu fizer o cruzamento de um azão com azinho, eu vou separar aqui o azão e o azão, e vou separar aqui o azinho com o azinho. E vou fazer posteriormente agora o cruzamento do primeiro com o primeiro de cá, então vai dar azão, azinho. O primeiro com o segundo, então vai dar azão, azinho. O segundo com o primeiro vai dar azão, azinho também. E o segundo com o segundo que vai dar azão, azinho. Então, nesse caso aqui, a gente achou 4 tipos de genótipos que são heterozigotos. Um heredograma. Um heredograma, ele é chamado também de genealogia ou árvore genealógica. Ele representa as relações de parentesco entre os indivíduos e representa o padrão de certa herança em uma família. Então, o heredograma ele é representado por símbolos, o quadradinho, o homem normal, aqui um homem afetado é a característica que vai ser estudada, né, no heredograma, a bolinha representa a mulher, mulher afetada, ela é colorida, sexo indeterminado, um losango, quando a gente tiver aqui um casamento, então a gente vai ter a união aqui de um tracinho, e um casamento com filhos é quando ele puxa um tracinho aqui, e aí podem ser representados os filhos. A gente pode ter aqui o caso de gêmeos verdadeiros, então formando um triângulozinho fechado, e aí os gêmeos são verdadeiros quando eles são monozigóticos, quando eles vierem de uma mesma placenta, né? São gêmeos univitelínicos, são gêmeos idênticos. Ou eles podem ser gêmeos fraternos, e aí ele não tem fechadinho aqui o triângulo. São chamados de gêmeos dizigóticos, são aqueles que vieram de placentas diferentes, são chamados de irmãos fraternos. Então, pessoal, por hoje é só. Nós vamos ficar por aqui. Mais dúvidas estou à disposição. Agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.